Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e continuando o assunto que hoje vou abranger é a respeito do dízimo, porque está relacionado com o assunto religião. Se existe uma religião que é de Deus, lógico que haveria também uma evidência clara disso. Mas como eu já tenho afirmado em vídeos anteriores, normalmente não há, geralmente, ou de uma maneira taxativa, não há nenhum indício disto, porque não existem profetas, certo? Como já expliquei. Mas falando a respeito do assunto dízimo, muitas pessoas dizem: é preciso frequentar uma igreja para você poder pagar o dízimo. Foi o que me sugeriu uma certa pessoa, provavelmente pastor com quem eu conversei, e ele notou que eu tinha um certo conhecimento. Ele disse: você entende bem da Bíblia, mas você precisa congregar. Mas por que congregar? Aí ele disse: para você poder pagar o dízimo. Então note que esta é a ideia deles. Mas talvez pergunte: a Bíblia fala sobre o dízimo? Lógico que fala. Mas vamos recordar o que eles dizem de maneira até mesmo ameaçadora para as pessoas, seus concorrentes, os pastores especialmente, quando querem agir de uma maneira convencimento para as pessoas, apelam para certos argumentos. Você está roubando a Deus se você não der o dízimo. E onde é que eles buscam essas palavras? Lá em Malaquias 3,10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, até que não haja mais lugar para recolherdes. Conforme Malaquias 3, 8 a 10, ali diz, lógico, Deus falando que eles estavam roubando a Deus por não fazerem a oferta dos dízimos. Aí ele diz: nisto me roubais. Aí hoje os pastores dizem: se você não pagar dízimo, você está roubando a Deus. Mas pare um pouquinho e pense. Onde é mesmo que está escrito essa passagem? Não é no chamado Novo Testamento, que é do livro de Mateus para frente, onde ali está todas as regras ou as normas para os cristãos. E nesses livros, os 27 livros da Bíblia, não falam nada sobre dízimo. Interessante, não é? Por que eles vão buscar um texto lá na lei de Moisés? Não estamos mais debaixo da lei de Moisés. Então, dessa maneira, fica nulo essa questão de dizer que precisa pagar dízimo. Outra coisa interessante notar é o seguinte: conforme o mesmo livro de Malaquias, o capítulo 1,
ele fala muito sobre ofertas, sacrifícios, como se fazia naquele tempo, que sacrificavam carneiros, né, ovelhas e outros animais, e os israelitas estavam sacrificando animais aleijados, né, doentes, cegos. Então Deus chama a atenção deles para isso. Bem, se eles estavam debaixo da lei que oferecia sacrifício, então era lógico que também Deus cobrasse deles o dízimo. No entanto, para os cristãos que não oferecem sacrifícios assim, de animais, então não há por que dizer que o dízimo é importante. Além disso, por que existe o dízimo? Ou por que Deus está cobrando o dízimo ali? Porque é um arranjo que Deus fez com a nação de Israel. Os levitas, por ser uma tribo destacada para o serviço sacerdotal, eles não tiveram parte na herança da terra, segundo diz o próprio livro de Deuteronômio 14, 22. Porque ali diz que os levitas eram quem tinha que receber. Então, se não houvesse alimento para eles, eles não tinham como plantar. Não é? Outro detalhe que tem que atentar para este é o seguinte, que o texto que agora vou ler é o seguinte: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Note que o texto fala de cereais, apenas cereais. Poderia ter outras ofertas envolvidas, mas apenas cereais era o essencial, ou o dízimo era cereal. E por que estou falando cereal? Porque nunca se fala em dízimo de dinheiro, entenderam? Mas não é isso que eles ensinam hoje. Hoje, se você ganhar R$1.000, 10%, que é o dízimo, né? R$100 deve ser para a igreja. E ainda por pessoa. Imagina 3, 4 pessoas crentes em uma casa. Então não teria, é lógico que aí não estou questionando aqui a questão de pagar o aluguel, às vezes, né, como água também, a luz e outras despesas, né, impostos e assim por diante. Essas coisas, lógico, tem gastos, sim. Mas como mandamento, o dízimo, infelizmente, não vigora hoje. Então, se falar, você tem que frequentar uma igreja para pagar dízimo, se for esta a razão, lembre que também está descartada essa hipótese. Certo? Então, por que estou falando isto? Porque alguns iriam dizer, mas lá no primeiro século eles arrecadavam dinheiro. Claro, arrecadavam dinheiro sim. Até o apóstolo Paulo fala sobre a pessoa que fosse animada em doar dos seus bens. Até algumas pessoas vendiam suas propriedades, depositavam lá no pé dos apóstolos para que distribuíssem entre os pobres. Era uma ocasião, né, muito especial, onde eles tinham que fazer este arranjo. Atualmente não há. Outra razão também é a seguinte: note que quando Jesus esteve na terra, ele ajuntou ao redor de si os 12 apóstolos, e depois os discípulos e outros que vieram, depois que ele morreu, ressuscitou. Os apóstolos, os discípulos seguintes, não tinham a intenção de arrecadar dinheiro para um fundo. Não existia isso. Por quê? Porque quando fala de arrecadar dinheiro na Bíblia, era para os pobres necessitados ou para ocasiões especiais, como aquela ocasião em que houve uma forte crise lá
na Palestina, e os cristãos tiveram que ajudar-se mutuamente. Então, aí sim, há até uma questão de amor ao próximo. Fora isso, não havia regra de 10% disso, daquilo, da quantia que ganhava. Não. Apenas para essa finalidade. Além disso, talvez pense, mas hoje precisa se construir igrejas, templos, sei lá. Mas Jesus sabia que o cristianismo ia durar pouco tempo. Então não há na Bíblia nenhum relato, e mesmo na história secular, que cristãos construíssem lugares especiais para reuniões, tipo local de adoração, ou local de reunião, ou local de fazer oração. Não. A Bíblia menciona 4 vezes, pelo menos, a palavra congregação na Bíblia. E sabe onde que eles se reuniam? Em casas. Né? Eles reuniam em casas, famílias, e não construíam ou deixavam de fazer certas coisas para si ou para a família, para empenhar em um trabalho que ia depois ficar sem nenhum uso. Mesma coisa, então, Jesus ele sabia disso. Então ele não incentivava a construção de templos, de religiões, de igrejas ou edifícios para tal. Jesus ele incentivava, conforme a palavra igreja quer dizer, vem do grego ecclesia, significa reunião, ou ajuntamento, ou congregação, ou coisa parecida. Seria um grupo de pessoas que se reúne com um só objetivo, é uma eclésia, certo? Então, deu para entender a questão do dízimo? Se não entendeu, deixe aí nos comentários que terei o prazer em responder naquilo que for possível, ok? Então agradeço por ter assistido e qualquer dúvida pode até me questionar. Também não esqueça de deixar seu like, se assim desejar, e fazer a sua inscrição para colaborar para que mais pessoas possam ficar cientes dessas informações, que somente até agora não vi nenhum vídeo falando sobre isto. Somente eu falei. Mas, isto é, o assunto que eu estou abrangendo em todos os vídeos, referente à religião, os vídeos que eu tenho, falam de assunto que realmente ninguém fala. Se alguém souber, por favor, me corrija. Então, quero agradecer sua atenção e conto com você para um próximo vídeo. E até lá, o meu muito obrigado.